E entre os nossos visitantes desta manhã, nós temos um convidado especial que está aqui ao meu lado, é o pastor Rogério Gurniak. Ele será o nosso pregador. O pastor Rogério, ele é o nosso líder aqui na Associação para os Ministérios de Família, Saúde e Mordomia. A Igreja Adventista tem um ministério chamado Mordomia Cristã, porque nós acreditamos que Deus é o Criador dos céus e da terra e, portanto, tudo pertence a Ele. E nós somos apenas os mordomos do Senhor. Então, nós temos este ministério na igreja muito importante, que é o Ministério de Mordomia Cristã. E o pastor Rogério é o nosso líder aqui para esta região do Rio Grande do Sul. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero apresentar também a irmã Ana, que está ali conosco, que é a esposa do pastor. Eu creio que ao lado é a sua mãe, não é? Minha mãe, Ana. Eu sei que tem uma irmã sua aqui hoje também, né? Está do lado da Ana Cláudia ali. Ali, a irmã Cláudia, então. O pastor veio com a família completa, né? Só o Leandro não está aí. Só o Leandro não está aqui hoje. O Leandro também é o único da família que é membro aqui de nossa igreja. E sua mãe também, né? A mãe também. Sua mãe também daqui. Muito obrigado, então, pastor, que Deus o abençoe, viu? Obrigado. Bom, vamos ver se o microfone está bom. Está muito alto? Está um pouco alto, né? Deve abaixar um pouquinho. Ok. Pessoal, como o pastor João falou, é um privilégio estar com vocês. Eu realmente me sinto em casa aqui. A minha mãe é membro dessa igreja, meu filho é membro dessa igreja, meu pai, que já descansa no Senhor, foi membro dessa igreja até o último dia de vida dele, ele frequentou essa igreja aqui. E a minha irmã hoje, a Regiane, está aí, vai se tornar membro daqui, está morando pertinho agora. Então eu me sinto em casa, estou em casa realmente. Acho que a minha carta vai ficar vindo para cá, pastor, não tem como fugir, né? Estar com vocês aqui. E como o pastor Givô falou, eu estou com a responsabilidade de cuidar de 3 ministérios da igreja aqui na Associação Central Sul-Rio-Grandense. A área de mordomia, a área de família e a área de saúde. E na dúvida sobre o que falar para vocês hoje pela manhã, eu resolvi misturar um pouco de todos e falar sobre adoração, que é o foco desses 3 ministérios. Por quê? Quando eu falo em adoração, eu lembro do templo de Deus, né? E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então saúde. Eu lembro do altar do Senhor que ficava no templo, e o altar do Senhor é comparado à família, hoje o culto familiar. E mordomia é o que cuida de tudo isso. Então, nós vamos falar hoje sobre adoração. Mas falando sobre adoração, por que adorar? Por que nós devemos adorar ao Senhor? E eu encontrei aqui na Bíblia um texto que me explica um pouquinho, de uma maneira bem simplória, o porquê adorar o Senhor. Está em Salmos 99, verso 9. O Salmo da Novo Tempo, né? Salmo 99, 9. Não tem como esquecer. E que bom ver a igreja repleta e ouvir o barulho da Bíblia. Não sei se você repara, mas aqui da frente é sensacional. Salmo 99, 9 diz o seguinte: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o ante seu santo monte, porque o Senhor é santo é o Senhor nosso Deus. Por que adorar o Senhor? Porque Ele é santo. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o Redentor de todas as coisas. Ele deve ser o único adorado, só Ele. E como adorá-lo? Porque Ele é santo, como eu posso adorar ao Senhor? E tem um texto bem conhecido que me vem à cabeça, que até foi lido hoje no momento aqui de mordomia, que eu acho muito interessante, que é Mateus 6,33. E você conhece de cor esse texto? Buscar em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar Deus. Adoração é colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo. Deus em primeiro lugar, isso é adoração. Mas, em primeiro lugar no quê? Todas as coisas. E, como eu não vou falar para você sobre todas as coisas hoje aqui, eu busquei 5 tópicos. 5 pontos da adoração, que nós vamos conversar nessa manhã, que nos vai ajudar a nos tornar verdadeiros adoradores. Por que verdadeiros adoradores? Nós temos hoje na Associação Central Sul-Rio-Grandense cerca de 25 mil membros. Mas será que eu posso dizer que todos esses 25 mil membros são verdadeiros adoradores? Será que todo mundo é adorador realmente? E
buscando um pouco sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. Membro não vai para o céu. O que vai para o céu é adorador. E no final, talvez desse culto, você chegue à mesma conclusão. Então, vamos entender um pouco sobre adoração. Eu quero falar sobre você, primeiramente, sobre devoção pessoal. Devoção pessoal. É possível eu e você sermos verdadeiros adoradores se não tivermos devoção pessoal? É possível isso? E qual é o melhor momento de ter uma devoção pessoal? Conversar com Deus a sós. De madrugada? Alguma outra opinião? No começo do dia? Sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus já diz isso? Salmo 5, verso 3. Salmo 5, verso 3. Abra sua Bíblia aí, você vai ver como o salmista já nos diz o melhor horário para uma devoção pessoal. Diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Algumas traduções digo e vigio, né? Eu fico a vigiar. Então, qual é o horário que o salmista orava a Deus? Pela manhã. Pela manhã ele orava. Olha o que diz Salmo 59, 16. Vamos mexer um pouquinho na Bíblia hoje. Salmo 59, verso 16. Olha o que mais ele fazia pela manhã, o salmista. Eu, porém cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido um alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ele louvava a Deus também pela manhã. Então, louvor, oração, salmista pela manhã. Primeiro horário da manhã, momento que você acorda. Se é de madrugada, às 4 da manhã, então faça sua devoção. Se é às 6 da manhã, se é às 8, se é às 10, levante e faça a devoção. Mas, pastor, não dá. O senhor não sabe como é que a minha vida é corrida. E eu acordo em cima da hora. Eu gosto de dormir. Dormir é bom. E é bom, né? Ainda mais com esse friozinho. Que coisa boa, né? A cama ficou convidativa hoje pela manhã. Mas se é difícil, o celular hoje não tem despertador, não tem um monte de maneira de você acordar. Mas não adianta. Nem despertador ajuda. Às vezes não ajuda mesmo. E tem pessoas que saem de casa, pasmem, sem fazer oração. Você acredita que tem pessoas que saem de casa sem fazer oração? Isso existe. Eu não sei se eu chamo essas pessoas de corajosas, né? Talvez a palavra certa não seja coragem. Acho que início do ano, eu estava voltando, eu fui a Rosário do Sul, pregar na igreja de Rosário, e voltei. Rosário do Sul fica naquela 290, né? Aquele negócio parece que não tem fim, né? Cruza todo o estado. E na volta, eu vinha vindo e tinha 3 caminhões à minha frente. E veio um carro, me ultrapassou e tocou de lado para ultrapassar aqueles 3 caminhões. E vinha outro caminhão de frente. E ele foi indo, e aquele caminhão vinha vindo, e eu já fui dentro do meu carro, fui me encolhendo. E ele passou assim, rapidinho, escapou por pouco. E a gente pode pensar, que coragem, né? Será que eu posso chamar isso de coragem? Imprudência? Então, eu acredito que sair de casa sem orar não é coragem, é imprudência. Com esse mundo que nós temos hoje, sair de casa sem orar pelos filhos, pela família, sem conversar, isso é imprudência. Não é coragem, não é sabedoria. Mas, pastor, como é que eu faço para levantar então, se eu não acordo nem com o despertador? Não tomo nem café, porque eu saio sempre atrasado para o serviço. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, seja sincero, eu vou pedir você, nem todas as perguntas eu vou pedir para você levantar a mão, mas essa eu vou. Alguém aqui já pediu para Deus lhe acordar um certo horário da manhã ou da madrugada? Quem é que já fez? Outra pergunta. E o que aconteceu? Puxa vida, se é tão simples assim, por que não fazemos? Por que não pedimos que quem é mais interessado em ter encontro comigo, contigo? Porque não pense que o interesse é seu de encontrar Deus. O maior interesse de alguém encontrar você é Deus que tem. E se você pedir para Ele, Ele vem e te acorda.
te acorda, não tem segredo. Eu sei que às vezes até preguiça, né, de levantar quando ele acorda a gente. Eu faço, como pastor, a gente muda bastante. E eu não gosto de mudança. Mas muda, fazer o quê, né? E na nossa última mudança, a gente mudou aqui para o prédio da associação, nós fomos até tarde, arrumando livro, botando coisa na cozinha, aquela coisa de mudança, né? E no outro dia de manhã, chegou aquele horário de costume, eu acordei. E eu disse, Senhor, hoje não. Estou quebrado hoje. Hoje não dá para o nosso bate-papo. Eu quero ficar um pouquinho mais na cama. Mas o Senhor insistiu. Lá em casa nós temos um gatinho chamado Urso. Na verdade nós temos 4 gatos, né? Aí o urso, ele é branquinho. Por isso que lembra o urso polar, né? A gente ficou o nome batizado de urso. O urso, ele é um gato persa. E não sei se alguém tem gato persa, ou já teve. O gato persa não tem costume de miar. Ele só abre a boca e faz... Não sai som. Quem não gosta de miado de gato é melhor... Em compensação, pelo, vocês não vão encontrar na minha roupa a todo custo. Mas, aquele dia, o urso subiu para cima da cama, veio bem perto do meu rosto e começou, miau, miau, miar. E eu empurrei ele, e ele voltou com a pata e batia no meu rosto. Aí eu falei, tá bom, senhor, eu já entendi. Eu vou levantar. Então, pede a Deus que Ele vai dar um jeito de te acordar, para conversar contigo, e você vai ter a tua devoção pessoal. Será que não vale a pena se tornar nessa parte da vida um verdadeiro adorador? Poder adorar o Senhor nas primeiras horas da manhã? A vida de gente muda. Eu não vou dizer, que vai ser uma maldição sobre ti. Não. Deus não trabalha com medo. Deus não trabalha querendo assustar um ou outro. Deus, Ele quer conversar, Ele quer ter contato contigo. Então, eu não vou falar que você será amaldiçoado se não tiver um culto pela manhã, sua devoção. Não. Você só vai deixar de receber as bênçãos. Deus trabalha de maneira positiva, não negativa. Mas se você receber as bênçãos que Deus está pronto a derramar todos os dias pela manhã, você não parará mais. Então, planeje. Converse com Deus esta noite. Já marque um momento com Ele amanhã pela manhã. E Deus, com certeza, irá abençoá-lo. O segundo ponto que nós podemos falar sobre adoração é o culto familiar. Eu vi aqui a professora, no momento da criança, falando sobre o culto familiar, quem é que gosta. E eu estava lendo minha Bíblia, quando eu falei, quem é que gosta do culto familiar? Eu olhei rápido, eu vi as crianças levantando a mão. E todos gostam do culto familiar. Mas o culto familiar tem se tornado algo em extinção nas famílias adventistas. Nós temos que ser sinceros. Com corre do dia a dia, as pessoas não têm feito culto familiar. E quando eu abro a Bíblia, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Um texto conhecido demais de vocês. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, né? Na ordem cronológica. O 5º livro da Bíblia. Capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Tu as inculcarás, colocarás na cabeça a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deitando-te e levantando-te. Em casa. Isso não é culto familiar? Isso não é o culto da família? Deus sempre pediu para ter esse momento, porque um adorador se preocupa com a família. Ou você quer ir para o céu e não quer levar a família? Será que você não quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, você quer levar a família. Ninguém quer ir sozinho para o céu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ter culto com seus filhos em casa é inversamente proporcional ao número de pedidos que nas quartas-feiras nós temos para filhos voltarem para a igreja. Não estou dizendo que só porque você fez todo o culto familiar, você foi uma ótima mãe, um ótimo pai para seus filhos, que eles não vão sair da igreja. A decisão continua sendo própria do indivíduo, mas que diminui as chances, de uma maneira grandiosa, diminui. Culto familiar. Marido e mulher que tem culto familiar em casa, tem mais dificuldade de divórcio. Porque você sabe como é que é, né? O divórcio, ele não veio da noite para o dia, né? E incrível, quando eu chamo o pastor, abrindo um parênteses agora, o pastor, se eu estiver errado, pode até me corrigir aqui. Quando eu chamo o pastor,
o ancião, ninguém chama na primeira briguinha de casal, né? Ô pastor, nós brigamos pela primeira vez hoje, o senhor vem aqui orar com a gente? Ninguém faz isso. Quando chama o pastor, a mala está pronta. Só que é o amém do pastor, né? Para separação. E não vai ter. Meus queridos, o culto familiar tem que ser feito em casa. Tem um outro texto bíblico que eu gosto muito de falar sobre o culto familiar, e talvez você até discorde de mim, que é o capítulo 18 de 1 Reis. O verso 30 principalmente. Mas espera aí, pastor, o capítulo 18 de 1 Reis fala sobre o Monte Carmelo, Elias contra os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal e 450 profetas dos postes de ídolos. Mas se você abrir a sua Bíblia no verso 30, deixa eu abrir a minha aqui. 1 Reis, capítulo 18, o verso 30. Aqui. Diz assim: Então Elias disse ao todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias não aproveitou o altar que os profetas de Baal estavam usando. Ele restaurou o altar do Senhor. E no livro Profetas e Reis, página 141, e o Lar Adventista, página 212, a irmã White fala que o altar do Senhor, hoje, em nossos dias, é o culto da família. Como tinha o sacrifício da manhã e da tarde, no antigo Israel, ainda há hoje o culto da manhã e o culto da tarde. Por que eu citei esse texto? Por que ela também aplica esse texto? Porque há muitos altares do Senhor, há muitos cultos familiares que não têm sido elevados, erigidos ao Senhor hoje em dia. Então, se você não faz, ou nunca fez, não faz diferença. Comece hoje. Reúna a família. Não no culto, só no culto de sábado ou de pôr do sol de domingo, mas reúna a família todos os dias. Um culto rápido. Senta ali. Não, nada formal, meus queridos. Ah, tá de bermuda, camiseta? Senta lá com o teu filho na cama dele mesmo. E canta. Uns dias desses atrás, eu e a Cláudia fomos no quarto do Leandro fazer o culto com ele. Sentamos, eu meio que deitei na cama, a Cláudia ficou sentada na cadeira da escrivaninha dele, e nós ficamos ali. Ele tocou o violão, cantamos um hino, lemos um texto bíblico e oramos. Um culto familiar. Isso é preciso, simples e prático. Tenha um momento com o teu Deus, mas com a tua família. Amém? Faça um propósito agora. Pense na sua cabeça um horário. Sabe que isso ajuda? Você tem um horário para o culto. Mesmo que não seja feito todos os dias daquele horário, você tem um horário padrão. Pense nisso. Terceiro ponto sobre adoração. Sábado. Falei, pastor, nós estamos na igreja adventista, 7º dia. Aqui nós somos guardadores do sábado. Será mesmo? Será que nós guardamos o sábado como Deus quer? Como Ele pretende? A guarda do sábado tem sido um problema para nós. E vocês vão entender o porquê. Mas vocês lembram do principal texto sobre a guarda do sábado? Como? Êxodo capítulo, versos 8 a 11. Vamos ler aí rapidinho. Eu sei que você sabe de cor esse texto. Mas, quando eu cito ele num sermão, eu me sinto impelido a lê-lo. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando a gente fala de sábado, eu costumo dizer que existem 3 posições na igreja adventista. Existem os equilibrados, os radicais e os liberais. Deixa eu falar um pouquinho desses 2 grupos, os radicais e os liberais. Começando pelos xiitas, né? Aquilo que nada pode. Já ouviu falar que no sábado... Tem gente que pensa ainda que sábado nada pode. Sábado é o dia do não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Quando o sábado deveria ser o dia que pode fazer as coisas. Quer ver uma coisa?
Qual é o dia que você pode passar a manhã inteira na igreja adorando a Deus? Mas por que não pode na terça-feira? Está trabalhando? O dia que não pode é outro dia da semana. Qual é o dia que de tarde você pode fazer uma visita? Tranquilo, sem pressa, para os teus parentes, para os teus amigos, até estudar a Bíblia com alguém, ou ir num parque à tarde para ficar tomando sol. É o sábado. Só que as pessoas têm a mania de inverter, né? Que sábado é o dia do não pode. E sábado é o dia que você pode fazer tudo o que você não faz nos outros dias. Mas tem alguns que dizem, não pode, não pode, não pode. Tudo não pode. Um dia eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Você está na praia, olha só como são as coisas para esse pessoal que é radical, que nada pode. Você está na praia, foi na igreja da praia, né? E você voltou para casa. Faltou luz na sua casa, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada. Aí você está em casa, fez o almoço, depois de tarde, está ali em casa, sentado no sofá da sala, a criançada está brincando no chão da sala, né? Suada. Tudo suado, aquele cheiro de ranço, né? A criançada ali. Não aguenta mais. Aí a criança olha para o pai e para a mãe e diz assim, mãe, pai, vamos para a praia. Não, hoje é sábado. O que a criança pensa? Tomara que termine esse negócio de sábado logo. Não aguento mais isso. Poxa, isso é guarda-sábado? Eu estou falando da criança, porque tem aqueles irmãozinhos que estão loucos que terminam o sábado, né? A gente fica olhando para o relógio, tem que fazer compra, tem que fazer isso, quero ir no shopping, né? Inauguração do Guatemi, não fui lá ainda. Então, como é que termine? Isso é guarda-sábado? Por que não pode pegar essa criança pela mão, levar para... Espero que ninguém se escandalize aqui. Levar à beira da praia. E ao invés de construir castelinho de areia, fazer um boneco de areia e contar, explicar para eles a criação do mundo. Falar de Adão e Eva. Adão foi criado assim. Por que não construir até um castelo e derrubar a muralha, diz assim, ó, Jericó, contextualizar. Por que não pode molhar os pés na água, andar por dentro da água e dizer assim, ó, no princípio a terra toda era água. Explicar para a criança. Será que é pecado isso? Ter o bom senso? Claro que eu não vou levar a criança numa praia com música alta, cerveja e as pessoas seminuas. Eu vou procurar um lugar adequado para ele. Isso são os radicais, sabe? Aqueles que nada pode. E estão equivocados na sua visão de sábado. Nós temos também, do outro lado, os liberais. Aquilo que... Aí pode tudo, né? Assistir TV no sábado, eu não estou falando de Novo Tempo, né? Muito tempo atrás, eu era recém-batizado. Eu fui visitar um irmão experiente, combinamos fazer uma visita. Eu fui lá, e eu cheguei, de tarde o irmão estava correndo na esteira, assistindo TV. E não tinha Novo Tempo na época. Sabe? Ainda bem que eu não me escandalizei. Deu vontade de rasgar as vestes, né? Pegar cinza, derramar na cabeça, mas eu segurei ali. Meus queridos, e tem aqueles que são mais cuidadosos, né? Não, eu vejo televisão sábado à noite, só o Globo Repórter, que tem bichinho, né? Tem natureza, e tem uma boa desculpa. Não pode, isso sim não pode. O sábado é para com Deus. Até na questão do trabalho, meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Às vezes as pessoas acham que pode trabalhar no sábado. Não pode. Não pode. O sábado é lícito fazer o quê? O bem. Claro que às vezes nós saímos como igreja, fazer o bem. E às vezes até um trabalho até pesado. Poxa, um irmão lá caiu a casa, você tem que ir lá ajudar. Você vai, mas não é para o seu ganho. Eu lembro que eu tive uma dificuldade quando eu me converti. Eu me converti em 97. E eu trabalhava numa empresa de eletrônica. E quando eu converti, batizei no dia 27 de setembro. Então, era batismo primavera. E eu tinha o verão pela frente. E sabe que verão não tem problema de guardar o pôr do sol, né? Porque verão o sol entra às 8h30, 9h da noite. Dá até para ir no mercado antes, porque sai de serviço. Não... E eu estava tranquilo. Mas eu pensei, como é que eu ia fazer no inverno? Porque no inverno, o pôr do sol é 5h30. E meu horário é às 6 da tarde. E aquilo estava me incomodando. E um dia, depois de um pôr do sol de sábado lá em casa, eu fui orar no meu quarto a Deus e fiz uma proposta para Deus. Senhor, quando chegar às 17 horas, eu vou bater o meu cartão. Não vou falar com ninguém. Eu já tinha pedido sábado livre, agora chega com esse negócio sexta-feira, eles não vão entender. Então, chegou às 5 horas, eu vou bater meu cartão e vou sair.
Se eles quiserem descontar essa hora de serviço, estão no direito deles, não estão? Se quiserem me demitir, também estão no direito deles. Eu vou sair. Esqueci aquilo. Eu tirei um peso das costas. Era verão, ia demorar um tempo, chegar o inverno. E eu lembro que naquela época, tinha 35 funcionários na empresa, e eles começaram a conversar entre si, era um verão muito quente, e eles queriam ir para a praia todo final de semana, né? Aí eles foram no patrão, o seu Fernando, lembro o nome dele na época, e fizeram um pedido. Nós queremos trabalhar 15 minutos todos os dias, na hora do meio-dia a mais, para que na sexta-feira, durante o período de verão, a gente possa sair às 17 horas. E o seu Fernando falou assim, olha, é uma boa ideia, eu concordo com vocês, mas eu não posso ir no sindicato, porque tem que passar pelo sindicato, e voltar no horário. Então nós vamos mudar para 5, e nós vamos ficar para 5 o resto do tempo da firma. A firma, enquanto ela existir, vai ser às 17 horas a saída. Eu falei, puxa, eu não falei com ninguém, quer dizer, falei com Deus, né? Não falei com ninguém da empresa. E sabe o que eu descobri? Que nós precisamos dar o primeiro passo. O passo de fé. Eu lembro do Mar Vermelho, das histórias, a gente vê os filmes de Moisés, e aqueles filmes bonitos, né? O Moisés levanta o cajado e o mar vem e se abre. O desenho, o príncipe do Egito, ele vem e crava a vara na água e a água foge daquela vara, né? Tudo muito bonito. Moisés até levantou aquela vara. Mas antes disso, Moisés foi clamar a Deus, pedir a Deus uma solução, e Deus, por que clamas a mim? Mande ao povo que marche. Se o povo não tivesse marchado, o Mar Vermelho estava fechado até hoje. E nós não estávamos aqui, né? Então, tem que ter um passo de fé. Sábado é sábado. É possível ser um verdadeiro adorador sem guardar o sábado? Não. Temos que guardar o sábado. E temos que falar para as pessoas. Temos que falar do sábado para as pessoas. Será um grande divisor de águas. Um dia para muitas pessoas. Amém? Outro ponto, quarto ponto para um verdadeiro adorador. Frequência aos cultos. Meus queridos, olha essa igreja aqui de cima, assim, que coisa mais linda. Mas deixa eu perguntar, não precisa levantar a mão, viu? Vou só perguntar e você... Quartas e domingos são assim também? É assim? A igreja cheia? Bom, alguns balançaram a cabeça dizendo que não, né? Se balançou, pelo menos, esses vêm na igreja, porque sabem que não é assim, né? Eu fico feliz. Olha só o que Paulo diz em Hebreus. E eu falo Paulo aqui, embora haja uma controvérsia teológica, né? Porque o Espírito de Profecia diz que é Paulo. Hebreus 10, verso 25. Hebreus 10, 25. Olha o conselho de Paulo para o povo da época e para nós. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia seria esse? Volta de Jesus. Então, o conselho de Paulo, não deixem de se congregar, como é o costume de alguns. Eu acho que se ele viesse em nossos dias, vivesse aqui, esse é diferente conselho. Ó. Congreguem-se, como é o costume de alguns. Eu acho que seria um pouco ao contrário, né? Porque, meus queridos, aqui não é a casa do Pai? O nosso Pai não é amoroso, não é maravilhoso, não é magnânimo, não é tudo que é bom? Por que não gostamos de estar perto dele? Não, pastor, mas nós gostamos. Então, fala isso para o teu pai. Pastor, eu gosto de ti, mas não gosto de ir na tua casa. Pá, não combina, né? Qual é o melhor lugar do mundo para se estar num sábado pela manhã? Aqui. Qual é o melhor lugar do mundo para estar num domingo à noite? Qual é o melhor lugar do mundo para estar numa quarta-feira à noite? Por que nós não estamos? Sabe que isso nós temos que repensar? Claro, pastor, eu estudo e a aula cai na quarta-feira. Ok. Mas no domingo? O que tem de importante? Eu não sei nem o que dá no horário do culto, o que dá na TV no domingo. Mas mesmo que vocês vão no Fantástico, vamos dizer que tem até um Grenal, né, no domingo. Sabe que o Grenal é o mais importante? Uma vez eu estava numa reunião eu marquei uma reunião de comissão para final de gauchão. No horário.
E era Grenal na época. E o pessoal, não, pastor, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. Eu falei, não tem outro horário. Eram 11 igrejas. Eu falei, se não botar aqui, acabou. Não é que encheu, foi todos os membros. Foram resmungando, mas foram. E nós nós com a comissão ali, falando, decidindo, e foguete lá. E passou mais um pouquinho, mais foguete. E foi. Aí uma irmã chegou assim para mim, olhou assim com pastor, o senhor está me impedindo de ver meu time ganhar. Eu falei, fazer o quê, né, irmã? Aí saí da comissão, estava o rádio no Novo Tempo, liguei o carro, Novo Tempo, mas eu vou ver quanto é que deu esse jogo, né? Liguei. E o time da irmã tinha tomado uma saranda, sabe? Na quarta-feira eu voltei lá e falei, irmã, viu? Graças a Deus eu lhe convoquei para aquela comissão. A senhora está sofrendo em casa. Porque nós cristãos, independente de paixões clubísticas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Não é verdade? Não sei se você é vermelho, se você é azul. O importante é que todos nós sejamos amarelos. Sabe por quê, né? Posso ler esse desbravador, né, pessoal? Puxa vida. Adventista tem que ser desbravador. Então, pensem mais em frequentar os cultos da igreja. Teve uma época que se falava que os que estariam de pé na volta de Jesus seriam aqueles que frequentavam o culto de quarta-feira. Vocês lembram disso? Alguém da minha época? Parece que isso se deixou de lado. Pensem, meus queridos, em fazer parte, se tornar verdadeiros adoradores também nessa área. Meus queridos, o último tópico de um verdadeiro adorador. Deus, em primeiro lugar, também nas tuas finanças. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando se fala na igreja de dízimo e oferta, qual é o texto que vem à tua cabeça? Malaquias, capítulo 3, verso... São bondosos demais, viu? Na minha cabeça não vem esse, não. Mas, por que a gente fala de Malaquias, capítulo 3, verso 10? Porque ali é bênção, né? Trazei todos os dízimos e tesouros à casa do Senhor, à casa do tesouro, todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se não vos abrir, e derramar bênção. Que legal, né? Por que ninguém lembra do verso 8? Por que será que ninguém lembra do verso 8, né? O que diz o verso 8 aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada? Malaquias, capítulo 3, verso 8. Olha só como Deus questiona o povo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me dizeis, em que te roubamos? E o que Deus responde? Quando a gente fala de dízimo e oferta, algumas pessoas ficam com medo. E algumas pessoas até discordam que se deveria falar de dízimo e oferta na igreja, porque alguns chegam assim, pastor, vai ter visita na igreja. Meus queridos, sabe por que nós temos medo de falar de dízimo e oferta, em geral? Porque nós não compreendemos o que é dízimo e o que é oferta. Esse é o grande problema. Nós ainda hoje, a grande maioria, pensamos que dízimo e oferta tem a ver com dinheiro. E dízimo e oferta não tem a ver com dinheiro. Nada. Quer ver? Vou te provar. Pensa agora no teu dízimo. Teu salário. Qual é o valor do dízimo mesmo? Quanto? Não é 20, não? Não é 5? É 10%. 10% de 100 é 10. 10% de 1.000 é 100. 10% de 10.000 é 1.000. 10% de 100.000 é 10.000. É exato. Dízimo não se arredonda. Dízimo é 10%. Ok. Pensa no teu dízimo. Vamos dizer que você não devolvesse mais ele. Parasse de devolver o dízimo. Você acha que a obra de Deus na terra deixaria de prosperar? Ok. Faz o seguinte. Todo o dízimo da igreja do Guatemi. Todos parassem de devolver o dízimo. Todo mundo. Você acredita que essa igreja fecharia as portas? Por quê? Porque Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Deus não precisa do dízimo que eu devolvo, nem do dízimo que você devolve. Deus não precisa. Por que Deus precisa de dinheiro, pessoal? Deus não precisa de dinheiro.
Quem precisa devolver somos nós. Para expulsar algo que nos impede de entrar no céu, que é o egoísmo. O egoísmo está encravado no coração do ser humano. Nós todos somos egoístas, me perdoe, não se ofenda, eu me incluo nisso. Nós nascemos egoístas, crescemos egoístas, e muitos morrem egoístas e perdem o céu. Uma vez eu lembro que um aluno, eu dei aula há 2 anos na Escola Adventista de Novo Hamburgo, me perguntou, pastor, mas se eu não devolver o dízimo, eu não vou para o céu? E eu, na hora, não soube responder. Não soube responder para ele. Eu fui para casa pesquisar. E eu pensei, não, quem é que não vai para o céu? Quem é que não vai entrar no céu? São os rebeldes com Deus. Aqueles que insistem no pecado acariciado. E o que é pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. E eu fui lá nos 10 mandamentos. Eu não achei nada sobre o dízimo nos 10 mandamentos. Mas eu achei um mandamento que diz, não roubarás, não furtarás. E quando eu vou lá em Malaquias, diz que quem não devolve dízimo e oferta está roubando a Deus. Então, dízimo e oferta, além de ser adoração, também é questão de salvação. Eu não posso medir as palavras nesse ponto. Pessoas podem se perder por isso. Mas aí falando, porque nós somos egoístas, desde pequeno, nós não devolvemos o que é de Deus. Vou dar um exemplo de egoísmo a vocês. Uma história que eu vi, o pastor Bulhão contava, talvez alguns lembrem aqui. Havia um bolo dividido em 5 pedaços e 4 crianças, pequenininhas, 4, 5 anos. E você diz assim, podem comer. Cada criança pega o seu pedaço de bolo, enfia tudo na boca e briga para pegar o último pedaço. Esmigalha ali, sabe? Agarra. Egoísmo. A criança é egoísta. O adulto continua sendo egoísta, só que é disfarçado. Pega o mesmo bolo, divide em 5 pedaços, 4 adultos. Cada um vai lá, pega seu pedaço de bolo, come educadamente, pedaço por pedaço, e sobra um pedaço. Aí olha, não, pode pegar, por favor. Não, obrigado, estou satisfeito. Mentira. Está louco que os outros morram para meter a boca naquele bolo ali. Pessoalmente, está louco de vontade de comer. Sabe quando come aquela sobremesa e fica torcendo para o dono da casa oferecer de novo? Vai mais um pedaço. E tu sabe que o teu pedaço vai ser o último. Nós somos egoístas. E Deus criou o dízimo e a oferta para tirar o egoísmo do nosso coração. Foi para isso. Ele podia prover meios de muitas maneiras. Mas Ele criou para tirar o egoísmo do nosso coração. O dízimo e a oferta. Alguns têm uma ideia que o dízimo e a oferta são diferentes na questão de importância. E eu não sei se um é mais importante que o outro. Eu sei que nenhum é inferior ao outro. O dízimo é importante porque ele mostra a tua fidelidade a Deus. Que você depende dele, não depende da força do braço. Mas não é mais importante que a oferta. Eu gosto de dizer até que a oferta chega a ser tão ou mais importante que o dízimo. O dízimo, no antigo Israel, ele era feito da seguinte maneira. O dízimo não era trazido na igreja, no templo. Não. O dízimo era o levita, era o pastor que ia lá buscar. A pessoa, pastor, se tivesse que dar um trabalho, tem que buscar o dízimo na casa dos irmãos. Era o pastor que buscava. O dízimo na época não era em espécie, era em mercadoria, em ovelha, muitas vezes. E como é que se fazia? As ovelhas, elas iam passando num ponto, num lugar, talvez na porta do curral, né? Do estábulo. Iam passando ali e ia se contando. Se nasceu 100 ovelhas, eles contavam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª era dízimo. Não importa se era gorda, se era magra, se era capenga, se estava com bicheira. Não importa. Se era bonita, a 10ª sempre era dízimo. Cada 10ª ovelha era dízimo. Como é que funciona para a oferta? Como é que era a oferta em tempos bíblicos? A oferta era especial, perfeita, e era levada ao templo. A oferta era especial. Mas poderia devolver só dízimo? Ou só oferta? Não. Um e o outro. Os dois eram devolvidos. De maneiras diferentes, por motivos diferentes. O dízimo era para sustento do Evangelho. Sustento de pregação do Evangelho. A oferta era um sacrifício de gratidão e de amor a Deus. Olha só um texto. Eu tinha uma página em branco aqui na minha Bíblia e tive que escrever esse texto.
Ele é do Espírito de Profecia. Conselho sobre Mordomia, página 18 e 19. Diz assim: o Senhor não precisa de nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com as nossas dádivas. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passarmos a outros. Falando da oferta, ela diz o seguinte: é essa a única maneira em que é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E Ele não proveu outra maneira. Vocês entenderam a importância desse texto? Escrito em 1887, pela pena inspirada. Não há outra maneira de demonstrar a gratidão e amor a Deus, senão pela oferta. Sabe, quando eu li a primeira vez esse texto, eu fiquei pensando, peraí, eu batizei, será que isso não agrada a Deus? Não demonstra meu amor a Deus? Não. Sabe que não? O meu e o teu batismo demonstra o amor de Deus para comigo, porque Ele está me aceitando. O dízimo demonstra minha fidelidade a Ele, mas gratidão e amor a Deus é demonstrado através da oferta. E como que devemos ofertar? Meus queridos, a oferta, ela deveria ser percentual também. Quanto percentual? Eu não sei. Já ouviu aquela frase que diz que a oferta é de coração? É de coração, conforme a tua gratidão. Percentual, 1, 2, 3, 5, 10%, 15%, eu não sei. Não deveria a oferta ser... Às vezes, antigamente eu fazia assim, chegava na hora de passar a salva, eu começava a bater nos bolsos, sabe? Puxa, carteira. Isso não é oferta. Isso eu faço quando eu estou no sinal de trânsito, alguém vem e bate no vidro. E eu, pá, como é que chama isso? Isso é esmola. Isso não é oferta. A oferta é pensada em casa. Você tem, olha, estou devolvendo 2% de oferta a Deus, 5%. Esse é o valor. Quando eu retirei meu dízimo, eu retirei a oferta. Isso é oferta. Eu comecei há muitos anos atrás, devolver a oferta assim. Comecei com 3% de oferta. Eu fiz um pacto com Deus. Eu disse assim, Senhor, eu vou devolver 3% de oferta e conforme o Senhor for abençoando, eu vou aumentando. Falei bem assim, mas bate-papo mesmo. Eu dei até números, eu dei valores na época. Se passar desse valor, eu devolvo. Na época, eu entendia dessa maneira. E eu fui abençoado por Deus. Eu trabalhava na CE e tive eu acabei sendo promovido e tive aumento de salário. E pude devolver mais para Deus. Foi uma bênção. Depois de um tempo, eu comecei a ver que a oferta, ela trazia outras bênçãos maiores. Mesmo quando eu não tinha um aumento de ganhos financeiros, eu começava a ver a bênção em outros lugares. Vou dar um exemplo para vocês. O Leandro, vocês conhecem, hoje ele tem 22 anos. Mas alguns anos atrás, eu lembro que ele teve um problema leve de saúde e teve que entrar no hospital. E quando eu fui lá buscá-lo no hospital, eu tive a noção que ele tinha 18 anos na época, que em 18 anos era a primeira vez que ele entrava num hospital. Isso não é bênção? Tanto bênção física, mas até financeira. Eu nunca tinha gastado com remédio, nem plano de saúde, nem nada. Deus, Ele está pronto a te abençoar. Mas para isso, nós não podemos ser egoístas. Eu costumo dizer que, se nós devolver a oferta simplesmente de um valor fixo, se eu devolver a oferta do que eu tenho no bolso, e sabe que é difícil, né? Eu estou sem a carteira agora, como eu moro aqui perto, vim até sem carteira. Mas quando tu abre a carteira, tu já viu, não importa a nota que você tem ali. A que salta de dentro da carteira é a de R$2, ou a de 5. São notas saltadoras, né? A de 50, ela é adesiva, ela cola no fundo da carteira, ela nunca sai. Então, por isso tem que ser planejado em casa, que aí tu fala para ela de 50, ó, olha, nós vamos dar um passeio. Fala para ela devagar, engana de 50, aí você leva, tem que ser planejado. Tem que ser de coração. Porque quem devolve a oferta simplesmente de qualquer jeito, deixou de ser, me perdoem a expressão, estou usando a expressão bíblica, deixou de ser ladrão, não é verdade? Mas muitas vezes não deixou de ser egoísta. Quando se devolve só para o caixa local, só para o departamento que eu faço parte, eu estou deixando de ser egoísta? Eu costumo dizer que a melhor maneira de trabalhar a oferta é com pacto.
Porque o pacto, 60% de tudo que você coloca na oferta fica para a igreja local. 20% vão para as missões mundiais. E 20% fica para o trabalho missionário do nosso campo. Isso é altruísmo. Isto sim é pensar em tudo, não somente no que eu preciso. Se Jesus estivesse aqui pronto a dar uma oferta, ele daria, será para um departamento, para a caixa local, ou para o pacto, para que se dividisse da melhor maneira possível? Foi feito um cálculo alguns anos atrás, se cada um devolvesse 5% de pacto, 5%, nunca mais precisaria de campanha para nada na igreja. Ah, precisa fazer reforma na sala dos jovens, tem dinheiro no caixa. Precisa instalar um novo sistema de som, teria dinheiro no caixa. Precisa ir viajar para Santa Helena com os desbravadores, não precisa fazer pastel, super vender, não, tem dinheiro no caixa. Apenas 5% de cada membro batizado resolveria isso. Mas hoje nós não temos isso. Porque nós ainda precisamos vencer algo terrível que se chama egoísmo em nosso coração. Precisamos ser fiéis a Deus, deixar de tirar daquilo que é de Deus. Pertence a Ele, não é meu, é dele. Ano passado eu era pastor no distrito de Niterói e um casal de lá foi assaltado. Era sábado à tarde, ele estava cortando a grama na frente de casa e 4 homens entraram. E quando eles entraram, eles levaram ele para dentro e começaram a juntar as coisas. São pessoas bem de vida e começaram a juntar televisão, computador, botar dentro do carro deles. E deixaram ele no piso de baixo e levaram ela para o quarto, no piso em cima. E chegaram para a irmã Lilian. Cadê as joias? Cadê as joias? Eu falei, alô, né? Procurar joia em casa adventista, vai achar o quê? E ela, não, não tenho joias, sou adventista 7º dia. Aí o ladrão falou o seguinte, eu também fui crente, mas sabe como é que é? A coisa ficou apertada, leitinho para as crianças, passei a roubar. E ele saiu do quarto, e entrou outro, e chegou, cadê o dinheiro? Não tem joia, mas cadê o dinheiro? Tem dinheiro, a casa de vocês é grande, tem dinheiro. Ela falou, eu tenho pouco, eu tenho que estar na gaveta lá da cama aí. É o dízimo e a oferta que eu vou levar para a igreja. O cara perdeu as 2 mãos e levou, né? Era um valor, para eles, bom, né? Levou embora. Quando eles pegaram os 2, botaram no banheiro e disseram assim, nós vamos deixar vocês no banheiro, não saiam em 1 hora. Se vocês saírem antes de 1 hora, nós estiver por aqui, nós vamos matar vocês. Fiquem aí dentro. E ficaram no banheiro. E os bandidos entraram no carro. Só que quando estavam saindo com o carro, segundo eles falaram, explicou depois, vocês vão entender, um deles chegou e falou, olha, consegui o dinheiro da irmãzinha, peguei o dízimo dela. O carro travou. E aquele bandido que estava com ela lá antes no quarto, que falou que tinha sido crente, pegou o dinheiro da mão dele, levou, abriu a porta do banheiro e entregou para ela e disse, toma de volta, porque em dinheiro de Deus a gente não mete a mão. Sabe, é de dar risada, né? Se não fosse trágico. Porque, meus queridos, pense o seguinte, até bandido tem medo de meter a mão no dinheiro de Deus. Mas tem cristão que não tem. Já parou para pensar nisso? O bandido falou isso, eu falei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? E quando nós vamos analisar dos 25 mil membros da Igreja Adventista na nossa associação, apenas 5.700 são dizimistas regulares. 20% dos nossos irmãos não são dizimistas. 20% são dizimistas. 80% não são. Isso entristece o coração da gente, sabe? Demais. Imagina o de Deus. Porque tem gente que vai se perder por pouco. Porque 10% é o pouco. Você concorda comigo? O muito é os 90%. Tem gente que vai se perder por pouco. E eu falo para você, eu não estou falando aqui por causa de dinheiro. A igreja de Deus não precisa de dinheiro. Nós precisamos ter esse desprendimento com Ele. E eu hoje quero fazer um desafio. Um desafio para essa igreja. Porque eu queria que a igreja adventista aqui do Guatemi fosse uma igreja repleta de adoradores, não de membros de igreja. Que fazem sua devoção pessoal, têm seu culto familiar, guardam o sábado, vêm à igreja e devolvem seu dízimo e sua oferta. E eu queria que você fizesse essa aliança com Deus hoje. Uma aliança de fé. Entre você e Deus.
Eu não vou ficar sabendo nunca, não vou. É você e Deus nessa manhã. E eu não, acho que eu não teria, não teria como começar essa aliança com outra pessoa. Eu tinha uma caixa aqui à frente. Está aqui debaixo, né? O senhor pega para mim aqui? Isso. Isso aqui em cima. Eu quero começar essa aliança com uma pessoa. Eu queria desafiar o pastor Gilvan. Pastor, o senhor está disposto a fazer aliança de 1 ano? Eu queria provar a Deus, sabe? A Bíblia não diz que tem que provar a Deus? Já leu algum texto que diz? Qual o texto que diz que tem que provar a Deus? Malaquias 3:10. É o único texto, viu? O único texto da Bíblia que Deus pede para ser provado. Ah, mas tem lá no pináculo. Não, quem está provando aí é Satanás. Deus só se autoriza a ser provado nesse texto. Já tem essa aliança há 26 anos. Então estamos renovando hoje, por mais 1 ano. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiz esse desafio para o senhor. Eu poderia fazer esse desafio para a liderança da sua igreja? Eu queria desafiar aqueles que são anciões dessa igreja, tesoureiros, diretores de departamento, que queiram acertar. Entendam bem, é 1 ano que você vai lutar para fazer essa devoção pessoal, é 1 ano que você vai lutar para ter o seu culto familiar, vir à igreja, é 1 ano, mas 1 ano que você terá um pacto com Deus. Vai devolver seu dízimo e ter um pacto. E o pacto é o seguinte, você pensa aí, 1, 2, 5, 10% de oferta. 1 ano. Se der errado, não precisa devolver a oferta nunca mais, viu? Se você terminar esse 1 ano em piores condições que está iniciando, eu não tenho dúvida nenhuma, você não precisa devolver mais. Mas eu queria que você fizesse esse desafio. E aqueles da liderança que gostariam de fazer esse desafio, gostariam de se colocar de pé e vir aqui à frente? Tem alguém da liderança que gostaria de aceitar isso? Bom, vem à frente aqui. Antônio, amém. Pastor, o senhor me ajuda? Por favor. É só simbólico, né? Mas Deus seja louvado. Você que já tem o pacto, venha renovar a aliança, né? Vem à frente. Vem à frente. Pode vir à frente. Fica aqui, fica todo mundo aqui. Tem mais lá, pessoal. Pode vir à frente. Quem é da liderança, fica à frente aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês agora. Vocês são os líderes dessa igreja, que tomaram a frente para fazer um pacto, uma aliança de fé com o nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu posso desafiar a igreja para essa aliança? Posso? Poderia? Entendam bem, pessoal. Isso aí não, é como se fosse pãozinho de Santa Ceia, viu? Não dá para pegar para o outro. A decisão é sua. Se tem alguém nessa igreja que gostaria de fazer essa aliança com Deus, para se tornar um verdadeiro adorador, eu gostaria que se ficasse de pé. Deus seja louvado. Agora eu vou pedir para nossos líderes me ajudarem a distribuir para esse povo maravilhoso. Guarda de vocês ninguém tira, viu? Pode ir pegando aqui, né? Deixa eu dar aqui. Opa. Um pouquinho para ti. Isso. Pegando aqui me ajuda. Pode ir pegando aqui, viu? Pode pegar daí. Sabe que muitas vezes a gente fala do derramamento da chuva serôdia. Que só falta o Espírito Santo descer para que nós possamos terminar a pregação do Evangelho nesse mundo, não é verdade? Deixa eu perguntar algo a você. Por que a chuva serôdia não pode começar a ser derramada nessa igreja aqui? Por que não pode começar o poder do céu vir sobre essa igreja? Porque o que está acontecendo hoje aqui não é comum acontecer nas igrejas.
pessoas se comprometendo a ter uma aliança de fé com o nosso Deus. Eu tenho certeza, pastor Gilvan, que coisas grandiosas e maravilhosas acontecerão nesse local. O Espírito de Deus se move por esses bancos e toca nossos corações. Eu quero terminar com uma história, para vocês verem como Deus é fiel a nós. E após essa história eu estarei orando, consagrando você, e estaremos louvando nosso Deus. Quando eu resolvi fazer o curso de teologia, nós fomos para a Bahia. E lá, quando eu saí daqui, eu pedi demissão, eu era funcionário da CE, e eu pedi demissão, e sabe, quando a gente pede demissão, a gente sai com o último salário na mão. A gente não ganha 13º, a gente não ganha férias, a gente não ganha fundo de garantia, sai com o último salário. E o último salário meu, eu lembro até hoje, era R$ 3.600. E chegando lá em Feira de Santana, eu combinei com a minha esposa o seguinte, que nós gastaríamos R$ 1.000 por mês. Porque a gente não sabe quanto tempo ia ficar sem emprego, então até conseguir um emprego, a gente tinha esperança de em 3 meses conseguir um emprego. Então, gastaríamos R$ 1.000 por mês. Fomos lá em Feira de Santana, eu morava em Cachoeira, 60 quilômetros de Feira de Santana, fomos lá. No único caixa do Banrisul, que tinha, talvez, uma circunferência de 130 quilômetros, e tirei R$ 1.000. Passamos o mês, e um mês depois voltamos lá. E você sabe como é pobre, né? Pobre, mesmo sabendo que tem dinheiro no banco, ele vai lá e tira o saldo para ver quanto é que tem, né? E quando eu tirei o saldo, eu me assustei, porque ainda havia R$ 3.600. Entramos em contato com os administradores ali, e disse, não, está tudo certo, é esse valor mesmo, não tem engano nenhum. Tirei mais R$ 1.000, fui para casa. Passou um mês, eu voltei lá, saldo de novo, R$ 3.600. Tirei e fui embora. Um mês passou, voltei lá, fui ver o saldo, R$ 3.600. Meus queridos, durante cerca de 5 meses, nós tiramos R$ 1.000 por mês no caixa eletrônico do Banrisul em Feira de Santana. E o saldo não baixou um centavo. Depois disso, a Cláudia conseguiu um emprego no Colégio Adventista de Feira de Santana, e eu consegui um emprego como monitor no SALT. Aí o valor começou a baixar, porque nós já tínhamos como nos sustentar. Durante 5 meses eu entendi literalmente o que era ser sustentado literalmente por Deus. Descobri que quando a gente é fiel com Deus, Ele é muito mais fiel conosco. Alguns podem pensar, mas pastor, isso não é lógico, isso não pode ter acontecido. Eu não obrigo ninguém aqui a acreditar nessa história, porque eu vivi ela, eu acredito. Deus foi imensamente fiel. Prove a Deus. Fui moço e hoje já não sou tão moço, mas nunca vi um justo ou a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero orar por você que fez essa aliança de fé hoje. Eu tenho certeza que essa igreja irá prosperar não só em bênçãos financeiras, porque isso é o mínimo que Deus pode te dar. Mas Deus tem muitas bênçãos espirituais. Tem muita maravilha para te dar, inclusive o reino de Deus. Eu queria orar com você e depois nós estaremos cantando um hino. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Pai que estás no céu, querido Jesus, nesse momento aqui de pé está teu povo. Um povo que hoje fez uma aliança de fé contigo, Senhor. Que tem o desejo de todas as manhãs ouvir a tua voz a acordá-lo para que tenha um momento de devoção contigo, Senhor. Um povo que quer se reunir com a sua família pela manhã e pela tarde para te adorar em família, Senhor. Ajude-os, porque o mundo hoje não nos deixa tempo para isso, mas nos ajude, Senhor, a ter esses momentos. Um povo que vai guardar o sábado como realmente um sinal entre o Senhor e nós, para que todos vejam, Senhor,
que nós servimos o Deus verdadeiro. Um povo que quer ter uma frequência na igreja diferente da de hoje. Um povo que quer te adorar na tua casa. Mas de pé hoje tem um povo, Senhor, que quer devolver fielmente o teu dízimo e quer ter um pacto de oferta contigo, Senhor, de 1, 2, 5%, 10%, 15%, eu não sei quanto. Eles colocaram em seu coração. Não deixe que o inimigo interfira nisso, Senhor, mas que eles tenham um sucesso. Daqui a 1 ano, nós possamos ter um culto, talvez, não mais pregado aqui da frente, mas um culto de testemunhos de milagres acontecidos pela aliança tua com esse povo. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um hino de adoradores, teu santo nome, e ao final do culto na porta, você estará recebendo um adesivo, que tem os 5 tópicos que nós falamos aqui. Você vai marcar os seus sims ali, colar na Bíblia esse adesivo. Tudo que nós falamos aqui vai estar nesse adesivo, resumido ali, para que você possa levar para a sua casa e ter uma comunhão, um pacto realmente com Deus. Vamos louvar a Deus?